Estamos já aqui começando a nossa live e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa vida aqui nesta noite. Hoje, quinta-feira, combinamos de começar a live já às 20 horas e eu coloquei um tema que é Sintetizando a Bíblia com o pastor Paulo Campos. Por quê? Eu sei que existem passagens bíblicas muito interessantes que às vezes as pessoas passam por elas desapercebidas. E existem características, doutrinas bíblicas que nós temos que observá-las. E muitas vezes deixamos textos grandiosos escaparem das nossas mãos enquanto estamos lendo o texto. Então, como a maioria de vocês que já me conhece sabe que eu amo a linguagem figurada da Bíblia. Então eu gostaria de, nesta noite, vamos falar sobre um tema muito importante. Muito importante. Eu vou ler a Bíblia hoje em Gênesis capítulo 30, versículo 25 e 26. Então, você que quiser acompanhar lendo o texto, Gênesis 30. Versículo 25 e 26 tem uma lição tremenda. E para que você já entenda, tem uma linguagem figurada nesse texto tão linda de Gênesis, tanto 29 quanto 30, que hoje eu gostaria de juntos meditar para aprendermos mais das Sagradas Escrituras. Eu sei que estamos aqui com alguns irmãos que vão compartilhando, alguns irmãos que vão nos ajudando no compartilhamento, fazendo salas de vídeo para nos ajudar. Isso sempre nos ajuda muito, tá? E o que acontece? Quando começamos a entender o valor das Sagradas Escrituras, o valor que as Sagradas Escrituras têm, nós damos valor a cada leitura bíblica, cada momento, cada versículo que lemos tem uma palavra que pode mudar toda a nossa convicção sobre saber do que Deus é capaz, saber daquilo que Deus está disposto a fazer por amor às nossas almas e pelas convicções de que Deus tem operado sobre a nossa vida muito mais do que nós merecemos. Vou ver se eu consigo colocar aqui a imagem para ver as pessoas que estão entrando na live, que nesse momento eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Nosso irmão Fábio San, mãe Janaína também está ali. Alguns irmãos, irmã Tsunamita, nós temos alguns irmãos ali. O irmão Walter Madureira, é uma bênção ter os irmãos conosco aqui. Vamos lá então? Gênesis capítulo 30, versículo de número 25 e 26, que diz assim: E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. A questão é que, quando vamos falar de Jacó, muitas pessoas pensam assim: eu já conheço as histórias de Jacó, de cós salteados. Sim, mas o segredo, a grande importância do texto, é da gente perceber das coisas que estão nas entrelinhas, daquilo que está atrás do que está escrito. Tem alguns irmãos que às vezes, quando estão começando a pregar, alguns obreiros até, pessoas que quando estão começando a ter as suas oportunidades para trazer mensagens, seja na internet, seja dentro do templo, nas rádios, tem algumas pessoas que sempre questionam e falam assim: como que eu tenho que fazer para pregar? O que eu tenho que fazer realmente para montar um texto? O que eu tenho que fazer realmente para me trazer uma mensagem que as pessoas vão parar para me ouvir e vão entender o que eu estou falando? Um dos
segredos que todos sabem é você saber ler bem o texto e interpretá-lo. Você precisa aprender um pouco, ou bastante, vamos dizer assim, de hermenêutica e aprender a destrinchar coisas do texto. Precisamos aprender de textos fundamentais, sim, precisamos estudar. Mas o maior segredo para a gente poder pregar e trazer uma mensagem nova é você ler o que está nas entrelinhas, é você conseguir falar aquilo que está além do texto. Então preste atenção nisso aqui. O texto que nós lemos aqui, quando Jacó já está diante de Labão e fala com ele, olha, me deixa ir à minha terra e ao meu lugar, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos para que eu me vá. As mulheres e os meus filhos pelos quais eu tenho prestado um serviço, e tu sabes o trabalho que eu tenho feito. Como isso começou? Jacó vai até o seu tio Labão e ele se interessa por Raquel. Raquel e Leia eram as filhas de Labão. Algumas traduções chamam Leia de Lia, que quer dizer a mesma coisa. Quando Jacó se aproxima de Labão, conhece Raquel, acha Raquel bonita, começa a gostar de Raquel e ele quer namorar Raquel, quer se casar com ela. Aí o que Labão faz? Labão diz assim, olha, você vai trabalhar para mim 7 anos. Você vai ter que trabalhar para mim 7 anos para que eu te dê a minha filha em casamento. Então, Raquel, muito bonita, Jacó aceita. Jacó diz, então tudo bem, eu vou trabalhar por ela. E a Bíblia diz, sabe o que o texto diz no capítulo 29? A Bíblia diz que aquilo pareceu pouco tempo para Jacó, pelo afeiçoamento que ele já tinha por Raquel. Então, trabalhar 7 anos para ele não tinha problema nenhum. O que estava no coração dele por Raquel, não tinha problema. Se tem que trabalhar os 7 anos, eu vou trabalhar. E ele trabalha. Quando chega o momento dele receber Raquel com a sua esposa, Labão chama as pessoas, faz um banquete. E à noite, quando Jacó vai se deitar, no lugar de entregar para Jacó Raquel, entregam para ele Leia. E ele até então, à noite, ele não percebe, e pela manhã ele procura Labão e diz, por que me enganou? Por que você me enganou? Porque se eu tenho trabalhado por Raquel, por que você me deu a irmã dela, Leia? Aí Labão diz para ele assim, é porque aqui nós temos um costume. Nosso costume é o seguinte, não é lícito a mais nova sair antes da primogênita, da mais velha, não pode. Então, cumpre, preste atenção nessas palavras aqui, cumpre as semanas desta e então também te daremos a outra, pelos 7 anos que ainda hás de trabalhar. Ou seja, olha, você trabalhou 7 anos por uma, já te dei Leia. Se você quer Raquel também, trabalha para mim mais 7 anos, que eu vou te dar ela, concorda? E ele concordou. Ele gostava, era de Raquel. E antes que ele ainda trabalhasse os 7 anos, antes dele terminar e ele trabalhar os 7 anos, Labão entrega para ele Raquel também. Agora, Jacó tem as 2 mulheres. Eu já vi alguns pregadores dizendo que Leia era vesga, feia e tinha vários defeitos, e colocam vários defeitos em Leia, mas na verdade a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que os olhos dela eram tenros. Tenros quer dizer mole. Então não se sabe dizer exatamente qual era a característica que causava nos olhos de Leia isso. Se os olhos dela eram moles, se ela tinha dificuldade em abrir os olhos, o fato é que ela tinha um defeito nos olhos. E Raquel, por ser a que interessava mais Jacó, ele gostava mais dela e com isso ele aborrecia Leia. Leia era a humilhada. Raquel não, Raquel era bonita, Leia era humilhada. Então, aqui começa os textos bíblicos e coisas muito importantes. A Bíblia diz que Leia era desprezada, enquanto Raquel era amada. Então, o que Deus faz? Visita Deus a Leia.
e ela ficou grávida de um menino. Raquel não tinha filho. A Bíblia diz que Raquel era estéril. Ela era estéril, é o que o texto do capítulo 29 diz. E Deus visitou Léia e deu a ela um filho. Versículo de número 32 do capítulo 29 diz que Deus deu a ela um filho e ela colocou o nome nele de Ruben. Porque Ruben significa um menino. Ele dizia a ela, eis aí o menino. Então ela falou, olha, o Senhor tem me dado um filho homem. Então agora o meu marido vai me amar, porque ela já sabia que era desprezada. E tem Rubens. E Raquel está estéril. O versículo 33 diz que Deus visitou Léia novamente, deu a ela o segundo filho. E ela disse assim, o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu, e me deu ainda mais este filho. Então colocou o nome dele de Simeão, que significa o Senhor ouviu. O Senhor tem visto, tem contemplado a minha situação, me viu, por isso eu vou colocar o nome no menino de Simeão. O Senhor ouviu. Versículo de número 34, ainda do capítulo 29. Deus visita Léia novamente pela terceira vez. Léia concebe e dá à luz um filho. E agora ela coloca o nome nele de Levi, que significa junto. Porque ela disse assim, olha, agora eu já tenho 3 filhos homens. Agora o meu marido vai ficar junto comigo. Vai ficar porque ele preferia estar com Raquel. Ela já tem 3 filhos e Raquel continua estéril. Olha que coisa interessante. Versículo de número 35, do capítulo 29 de Gênesis. Deus visita Léia novamente e dá a ela o 4º filho. E ela fala, agora eu vou louvar a Deus, porque o Senhor tem me dado 4 filhos homens. E coloca o nome nele de Judá, que significa louvor. Então, preste bem atenção nisso. A que tinha mais aparência era Raquel. E a que tinha menos aparência era Léia. Mas Léia, mesmo sem ter aparência, Léia, mesmo sem ser a mais bonita, até então, é a que estava dando mais frutos. A gente tem mania de ver as pessoas pela aparência. Nós temos a mania de julgar as pessoas pelo que nós vemos, pelo tipo de roupa que veste, pelo carro que anda, pela casa que mora, pelo lugar, por tudo. Deus é completamente diferente. Deus não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, versículo 7 diz isso, quando Deus fala com Samuel. Samuel, não atente para a aparência e nem para a altura da estatura. Eu, Senhor, não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos. Eu, o Senhor, vejo o coração, ou seja, eu vejo o que está dentro, o que é o interior. Agora Léia tem 4 filhos e está muito feliz, porque uma mulher no meio de Israel com 4 filhos seria uma realização de muita alegria. E Raquel está estéril. Aí, até o versículo 35 do capítulo 29. O capítulo 30, versículo de número 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Raquel teve inveja de Léia. Porque Léia já tem 4 filhos e Raquel é estéril. Raquel não tem filho algum e ela teve inveja. Preste atenção no que eu vou te falar. Quem tem inveja é como quem tem ciúme, não consegue gerar. Quem tem inveja não consegue dar fruto. Enquanto a pessoa tiver inveja de alguém, enquanto ela for ciumenta, vamos separar as 2 palavras aqui nessa live? Ciúme e inveja são 2 coisas diferentes. Por quê? Porque ciúme envolve pelo menos uma terceira pessoa. Ciúme é um sentimento de perda. Ciúme, a pessoa está com medo de se tornar inferior a outra e perder espaço, perder alguém. Então, o ciúme, necessariamente, ele tem que envolver de 3 pessoas acima. A inveja, não. A inveja envolve 2 pessoas. A pessoa tem que ter inveja direcionada àquela pessoa. E o ciúme pode ser de 3 pessoas ou mais. Então a grande questão é que quem tem ciúme e quem tem inveja não consegue gerar.
você pode observar que as pessoas muito invejosas, a inveja, alguém disse, eu não me lembro agora o nome do autor dessa frase, disse que, eu concordo com essa frase, que a inveja é como um espinho que rasga a sua roupa, mesmo sabendo que não vai poder vestir ela. Então, quem tem inveja e quem é ciumento não consegue produzir. Sabe aquela pessoa que é ciumenta demais, que é invejosa, tudo que ela vê no outro ela quer criticar? Olha, fulana canta muito bem, mas ela tem esse defeito, esse defeito, esse defeito e esse defeito. Fulano de tal é uma bênção, é usado por Deus em dons espirituais, prega bem, mas tem esse defeito, tem esse defeito, tem esse defeito, e a pessoa precisa procurar alguma coisa para criticar. Só a gente vê o que está à nossa volta. É uma coisa muito comum de se ver. A pessoa vai a um sacolão, por exemplo, a um mercado de verduras, e quando é muito caro, quando é caro, a pessoa chega e fala assim, olha, a mercadoria que esse homem vende é muito boa, mas ele é muito careiro. Mercadoria é boa, mas ele é um ladrão. Quando a pessoa vai no mercado, que a mercadoria é muito barata ali, aquele verdurão ou sacolão, depende da sua região como se chama, a pessoa olha, é muito barato e fala assim, olha, tá barato, mas esse homem só vende porcaria, não vende nada que presta. Se o pastor prega parado, eles falam assim, se é um pastor ou uma geladeira. Se ele prega andando no púlpito, falam assim, se é um pastor ou é um ator de novela. Se a irmã vai com um vestido só, nos cultos falam assim, será que ela não tem outra roupa para colocar? Se cada dia ela está com uma roupa, eles falam assim, ela é metida, quer mostrar para nós que tem muita roupa. Se o pastor anda a pé é porque ele não tem fé. Se tem carro é porque é ladrão. Então as pessoas querem sempre arrumar alguma coisa para perseguir aquilo que elas ciúmam ou aquilo que elas têm inveja. Agora, quem tem inveja e quem é ciumento não consegue dar fruto, não consegue gerar. Lembra de Mical, capítulo 6 de 2 Samuel? Me parece que o versículo 20, é o versículo 20 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz que quando Davi está chegando, bailando, dançando de felicidade porque conseguiu trazer a arca do Senhor, com aquilo Mical está na janela olhando e vai lá e despreza ele e falou com ele, olha, é muito bonito o que o rei está fazendo, se descobrindo diante dos filhos e das filhas de Israel, como um sem vergonha, porque ela estava com ciúme. Isso no versículo 20 do capítulo 6 de 2 Samuel. Sabe o que diz o versículo 23 do capítulo 6 de 2 Samuel? Diz que Mical nunca gerou, Mical, a esposa de Davi, nunca teve filhos, porque era ciumenta. Quem é ciumento e invejoso não pode ter filho. Então vamos voltar para Raquel agora. Capítulo 30, versículo 1. Ela teve inveja, o texto é claro, ela teve inveja de Leia. E ela chega para Jacó e diz assim, dá-me filho, senão eu morro. Eu prefiro morrer do que ter filho. Em outras palavras, ela estava dizendo isso. Aquilo deixou Jacó irado. E ele diz para ela assim, porventura sou eu Deus, que te fechou a madre e que não te deixou ter filhos? Aí ela tem uma ideia. Bom, está aqui a minha serva Bila. Então você se deita com Bila, minha serva, e será que os filhos que Bila tiver contigo, Jacó, serão meus filhos? E assim eu vou ter filho. Porque ela estava com inveja de Leia, que já tinha 4. Leia já tem Rúben, já tem Simeão, já tem Levi, já tem Judá. Então Jacó se deitou com Bila, serva de Raquel, para ter filhos e para que esses filhos da serva fossem de Raquel. Então Deus permitiu que Bila tivesse um filho e desse um filho a Jacó. Versículo de número 6, ela se engravidou do filho e colocou nele um nome. Ele teria que ser um menino que fosse de Raquel. E ela coloca nele o nome de Dan. Porque Raquel diz assim, o Senhor tem julgado a minha causa e deu um filho à minha serva. Então vou colocar o nome nele de Dan, que significa juiz. Algumas traduções chamam de meu pai é juiz. Dan. Aí logo em seguida Deus visita Bila de novo, e Bila concede e tem o segundo filho e coloca o nome nele de Naphtali, que significa minha luta. Porque Raquel diz assim, o Senhor tem visto a minha luta contra a minha adversária. A preocupação dela é com Leia.
O Senhor tem visto a minha luta com a minha adversária e tem me dado um filho. Então, o nome dele será Naftali. Só que Leia tem 4 filhos, Bila tem 2 e Raquel continua estéril. Só que, olha que coisa interessante. Quando você lê a Bíblia, no versículo de número 35, do capítulo 29, que diz que Leia teve o filho, e pôs o nome de Judá, porque diz, vou louvar a Deus, que ele tem me dado 4 filhos. Logo que ela louvou a Deus, ela parou de ter filho. A Bíblia diz assim, e cessou de ter filhos. Naquele momento. Olha que coisa interessante. Ela louvou a Deus no 4º filho, ela adora a Deus e para de ter filho. Você já parou para pensar que algumas pessoas já viveram isso? Talvez eu esteja falando com alguém agora que já passou por isso. Talvez Deus estava te abençoando em uma certa área da sua vida, Deus estava te prosperando em uma certa área da sua vida, seja ela espiritual, física, material, não importa qual, na sua vida familiar. Talvez estava dando tudo certo e você agradecendo a Deus, louvando a Deus. E de repente, quando você resolve honrar Deus por tudo que Ele tem feito, parece que aquilo cessa. Parece que não é tanto como estava e a pessoa para pensar, será que é porque eu agradeci a Deus? Será por quê? Não é por isso. Deus viu o seu reconhecimento a Ele pelo que Ele tem te dado. Agora é o momento de Deus ver o reconhecimento de você por Ele quando você não está recebendo nada em troca. Bendito seja o nome do Senhor por isso, porque existem momentos na nossa vida em que mesmo que não estejamos recebendo nada, sabemos que temos um Deus soberano, poderoso e que no momento certo Ele estenderá a mão dele na nossa direção e vai nos conceder a vitória que precisamos receber dele. Então Leia agora só teve os 4 e parou. Bila já tem 2, aí Leia tem uma ideia. Espera aí, eu parei de ter filhos. A serva de Raquel já tem 2. Então vou pegar a minha serva Zilpa e vou deixá-la deitar com Jacó também para que ela dê filhos, já que eu não estou podendo ter mais. E aí é o momento. Jacó se deita com Zilpa, serva de Leia. E Zilpa lhe concede um filho também. E ela lhe dá 2 filhos, que é Azer e Gade. Gade e Azer, os 2 filhos de Zilpa, servas de Leia. Então agora Jacó já tem 4 de Leia, 2 de Bila e 2 filhos de Zilpa. 8 filhos tem Jacó. E Raquel, nenhum filho. Raquel está estéril nesse momento. Só que, capítulo 30, versículo de número 17, olha que coisa. Raquel está estéril, mas Deus visita Leia novamente e lhe concede o 5º filho. E Leia coloca o nome do filho de Issacar, que significa galardão, e ela diz assim, porque o Senhor tem me dado galardão, mesmo que eu deixei a minha serva deitar com o meu marido, mas o Senhor tem me dado galardão, então eu vou pôr o nome nele de Issacar. No versículo de número 19. Deus visita Leia pela 6ª vez e Raquel está estéril. Não é complicado isso? Raquel continua estéril. Bila 2 filhos. Zilpa 2 filhos. E Raquel, nenhum filho. Mas Leia, agora, o 6º filho. Deus visita ela. E ela diz assim, agora eu vou colocar nome nele de Zebulon, que significa morada. Por quê? Olha o que ela disse. Agora o meu marido vai morar comigo. O que ela está pensando? Eu tenho 6 filhos homens. O meu marido vai ficar só comigo agora. Porque Raquel não tem filho nenhum. Raquel não deu fruto nenhum a ele. Eu já dei 6 filhos. Então Deus me abençoou com o 6º filho. O nome dele é Zebulon. Chama morada. Porque agora o meu marido vai morar comigo. Só que Jacó não vai morar com ela. Porque Jacó ama os filhos que tem com ela. Jacó tem ela como sua esposa, mas Jacó também ama Raquel, mesmo que ela não possa lhe dar filhos. Mesmo que ela não tenha filho nenhum, Jacó ama Raquel. Aí no versículo de número 21, Deus visita Leia mais uma vez. E agora vai nascer a 7ª criança. Porém, agora não nasce um filho homem, agora nasce mulher. E ela não fica feliz, porque a ideia era que as mulheres deveriam ter filhos homem e não mulher. E ela coloca nome na menina de Diná,
Diná, que significa julgada. O Senhor me julgou e agora me deu uma filha mulher, e ela para nos 7 filhos, 6 homens e uma mulher. Isso até o versículo 21 do capítulo 30. Agora preste atenção no versículo de número 22. Lembrou-se Deus de Raquel e lhe abriu a madre e lhe concebeu um filho homem, ao qual ela colocou o nome de José, que significa o Senhor acrescenta. Porque, dizia ela consigo, o Senhor me deu um filho. Deus se lembrou de mim, me deu um filho. Agora ele vai acrescentar e o Senhor ainda vai me dar outro filho. Não é interessante quando você talvez esteja esperando um milagre muito grande de Deus e ele talvez demorou um pouco, não veio no tempo que você esperava, mas quando Deus visita a sua vida, quando Deus visita a sua alma, que Deus concede a vitória ao seu coração, Deus responde a sua oração, a Bíblia diz que Deus, é isso que diz o texto. Versículo 22, leia com calma. Gênesis 30, versículo de número 22. Lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu a sua oração. E Deus abriu a madre de Raquel. Bendito seja o nome do Senhor. Olha quantos anos passaram. Jacó já tem 8 filhos homens. Depois continua crescendo. E ele tem já agora 10 filhos homens. E uma mulher. 2 de Bila, 2 de Zilpa, 6 de Leia e uma menina. Ele já tem 10 filhos homens. E agora nasce, através de Raquel, um filho. E coloca o nome de José. Agora Raquel está feliz porque o Senhor ouviu a minha oração. Pode demorar o tempo. Pode não ser no nosso tempo. Nem sempre acontece no tempo que a gente deseja, no tempo que a gente espera, no tempo que a gente esperou alcançar. Mas o tempo é de Deus, o tempo pertence a Deus, Ele é Senhor do tempo. E no tempo certo, Deus visitará a sua vida, a vida da sua família, e é poderoso bastante para conceder aquilo que deseja o coração da sua alma. A verdade é que Deus é soberano. E Ele sabe o momento exato, o momento certo de operar sobre a nossa vida. Então agora Raquel está super feliz, ela tem um filho, põe o nome dele de José. Aí então vem o texto que nós lemos. Tendo, pois, Raquel José, Jacó procura. Olha que coisa interessante. Por que ele não procurou Labão antes? Ele procurou só depois que Raquel também já teve filho? O tempo todo, Leia tendo filhos e Raquel nenhum. Quando ela tem, aí sim, Jacó tomou uma decisão, vou procurar Labão. Agora é meu tempo de ir embora e voltar à minha terra. E ele diz a Labão assim, me deixe ir e voltar ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais eu tenho te servido todo este tempo. E tu sabes o trabalho que eu tenho feito. É o texto que nós lemos aqui no princípio da live. Olha que coisa linda. Preste atenção nisso aqui. Deus, o Todo-Poderoso, conquistou primeiro Raquel, o povo de Israel. Leia simboliza nós, o povo gentil. Só que em Isaías Deus diz assim, a um povo que não perguntava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Esse povo era nós, os gentios. Deus visitou Leia, Deus visitou os gentios, Deus operou sobre a nossa vida até que o nosso tempo completasse, até que terminasse. Olha que interessante, quando ele vai conversar com Labão, Labão diz assim, cumpre primeiro as semanas desta, e também te daremos a outra. Uma semana tem quantos dias? 7. Leia teve quantos filhos? Ela, sem a serva? 7. 6 filhos homens e uma menina. Quando terminou esse tempo, quando ela tem 7 filhos, Deus visita Raquel. Quando termina a plenitude dos gentios, Deus se voltará totalmente a Israel. E então, seremos um só povo. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia é uma coisa muito linda e detalhada nisso. Romanos capítulo 11.
versículo de número 25 e 26. O apóstolo Paulo diz assim: não quero que sejais ignorante acerca de Israel, para que não presumais de vós mesmos, porque Israel foi endurecido em parte, até que a plenitude dos gentios, nós que não somos judeus, dos gentios se complete, e então toda Israel será salvo. Olha que coisa interessante. Jesus diz isso em Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo de número 24. Jesus fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Até que o templo dos gentios se complete. Paulo chama de plenitude, Jesus chama de tempo, que se você pensar vai dar no mesmo, mas o que acontece? Chega o momento em que Deus decidiu visitar-nos. Paulo diz que Israel foi cortada para que nós, os gentios, fôssemos enxertados, para que nele pudéssemos produzir frutos espirituais. Eles foram cegados espiritualmente, é o que disse Isaías, para que nós pudéssemos abrir os olhos. Eu quero que você entenda isso. Da maneira em que Deus fechou a madre de Raquel, ele cegou o povo de Israel. Para que nós, o povo gentil, pudéssemos dar a luz, para que nós, o povo gentil, pudéssemos frutificar, pudéssemos dar resultados ao seu reino, para que pudéssemos dar resultados e pregar o santo e bendito nome do Senhor que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. Quando terminar a plenitude dos gentios, Deus visitará Israel. Deus visitará a figueira que volta a florescer. E então, aí cumpre-se a palavra que nós lemos aqui de Jacó a Labão. Deixe-me voltar a meu lugar e a minha terra. Dê as minhas mulheres e os meus filhos. Dá-me o povo de Israel e o povo gentil. E então o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, nos levará à sua terra, para onde estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Que um texto que às vezes a pessoa, quando lê, ela não para analisar a riqueza que tem nesse texto. Eu quero te convidar para que toda quinta-feira possamos escolher aqui um texto, e se você quiser que fale sobre um determinado assunto, pode comentar na live aí, ou pode me mandar no WhatsApp, pode me mandar no privado, não tem problema nenhum. Porque toda quinta-feira nós teremos uma live às 20 horas sintetizando a Bíblia. Nós vamos pegar textos e vamos resumi-los, porque uma live não dá para ser muito grande. Então, para falarmos de assuntos específicos e assuntos de entrelinhas da Bíblia que talvez são poucos percebidos e que quando a nossa mente se abre para aquele texto, começamos a enxergar coisas que ainda não pudemos ver até o presente momento. Eu espero que tenhamos aprendido juntos hoje aqui nessa live e que os nossos olhos espirituais começam a se abrir para entender que esse Deus soberano, poderoso, não é um Deus só de Israel e nem é um Deus só nosso dos gentios. Ele é um Deus que ama a nossa alma, independente de cor, independente de condição social, independente de sexo, independente de onde moramos, independente de cidade, de país, de região, independente disso. Existe um Deus soberano que nos ama como nós somos. Existe um Deus soberano que não nos julga pela aparência, mas um Deus que é poderoso para nos visitar no tempo certo, agir no momento certo e nos dar a bênção certa para nos manter firmes à sua presença e o servindo em novidade de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.